Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos segredos da magia rúnica. Vamos entender como é que esses símbolos antigos, que nasceram de um mito de sacrifício, evoluíram de um simples alfabeto para se tornar essa ferramenta poderosa de autoconhecimento e transformação. Bom, para começar, o próprio nome runa já entrega o jogo, né? Vem lá do nórdico antigo e quer dizer segredo ou sussurro. Isso já mostra que, olha, não estamos falando de letrinhas comuns. É sobre um conhecimento que era passado quase no pé do ouvido, sabe? Algo secreto, cheio de poder. Exatamente, era muito mais do que um alfabeto. Pensa assim, as runas funcionavam como uma espécie de interface, sabe? Uma ponte entre o nosso mundo visível e aquelas forças invisíveis do destino, da natureza. Não era só para tentar adivinhar o futuro, mas sim para de fato conversar com o universo. Então, a pergunta que fica é: de onde vieram símbolos com tanto poder assim? Pois é, a resposta está lá num mito. Um mito bem dramático, de sacrifício e iluminação, bem no coração do universo nórdico. E essa história da origem nos joga direto para um dos mitos mais importantes da cosmologia nórdica. Tudo acontece em Yggdrasil, aquela árvore do mundo gigantesca que conecta todos os reinos que existem. É nesse cenário gigantesco que o deus principal, Odin, decide embarcar numa jornada xamânica. E olha, foi uma jornada bem angustiante. Ele se oferece em sacrifício para si mesmo. Tudo isso para buscar um tipo de conhecimento que simplesmente não se achava em lugar nenhum. Era um saber que só existia ali, no limite entre a vida e a morte. Imagina só, por 9 noites inteiras, Odin ficou lá pendurado num galho da árvore do mundo. E mais, ferido pela própria lança, sem comer, sem beber nada. Pois é, o antigo poema, a Edda, descreve essa provação com muitos detalhes. E o ponto central aqui é muito profundo. Pensa bem, o conhecimento máximo não é um presentinho dos deuses. É algo que se conquista. É preciso um sacrifício extremo, uma troca de si mesmo por sabedoria. E foi lá, nesse limite, quase entre a morte e a consciência, que ele finalmente percebeu as runas. Ele agarrou esses segredos e os trouxe de volta, para o mundo dos deuses e, claro, para o nosso mundo, o dos humanos. Ok, mas o que foi que Odin viu exatamente? Ele não viu só letras soltas. Ele viu um sistema completo, um verdadeiro alfabeto de poder que a gente conhece como Futhark. O Futhark tem 24 símbolos. E o nome? Bom, o nome é bem simples na verdade, vem só da junção das 6 primeiras letras. Mas o segredo tá aqui, ó. Cada um desses símbolos é muito mais que um som. Cada runa é um conceito inteiro, uma força da natureza, um arquétipo. E a forma como isso é organizado é fascinante. Pensa só, as 24 runas são divididas em 3 famílias de 8, que são chamadas de Aets. Cada um desses Aets comanda um plano da existência. Um para o plano material, outro para o psicológico, espiritual e o último para o divino. É como se fosse um mapa da realidade inteira, sabe? Desde as nossas coisas do dia a dia até os reinos lá dos deuses. E com esse sistema todo organizadinho, as runas acabaram sendo usadas para 2 coisas principais, ambas muito poderosas. A primeira como um oráculo, para ter clareza, para entender as coisas, e a segunda como uma ferramenta de magia mesmo. A grande diferença aqui está na intenção. É bem simples de entender. Usar as runas como oráculo é como se alguém pegasse um mapa para entender onde está e para onde o caminho está levando. Agora, usar a magia rúnica, aí é como pegar no volante desse carro e decidir ativamente mudar a rota do destino. Na prática, a magia com runas costuma seguir um processo bem definido, quase um passo a passo para criar talismãs. A ideia é justamente essa: pegar aquelas forças abstratas das runas e transformar em algo concreto, algo que se pode tocar. E olha, isso não era só uma teoria não, era uma prática super comum e integrada no dia a dia das pessoas. Elas gravavam as runas em espadas para garantir a vitória, nas casas para proteção ou em amuletos para alcançar objetivos específicos. Era algo bem prático. Que tal a gente ver alguns exemplos práticos de como esses símbolos eram combinados para criar efeitos mágicos bem específicos? Vamos supor que alguém quisesse atrair prosperidade. Era feito um talismã com esse objetivo. A ideia era canalizar a energia da runa Ferru, que é a runa da riqueza, da abundância, tudo para manifestar sucesso material na vida da pessoa.
Agora, para proteção, aí entra o famoso martelo de Thor, um símbolo extremamente poderoso. Ele era usado para invocar a força da runa Turisas, que é ligada ao próprio Thor, sabe? E com isso criava-se um escudo mesmo contra energias negativas para proteger quem estivesse usando. E no campo do amor, bom, aí os rituais usavam runas como a Gebo, que é o símbolo do presente, da parceria. O objetivo era criar uma espécie de ressonância de energia para atrair um parceiro ou então para fortalecer os laços de quem já estava num relacionamento. Só que essa prática, que era tão parte da vida das pessoas, não durou para sempre. Com a chegada e o crescimento do cristianismo na Europa, todo esse conhecimento antigo começou a sumir, foi visto como coisa de pagão e aos poucos foi caindo no esquecimento. Elas ficaram ali, meio que adormecidas, por mais de 300 anos. Mas aí, mais recentemente, as runas tiveram um renascimento bem forte. Elas voltaram com tudo, em sintonia com essa busca moderna que a gente tem por um significado maior nas coisas. Hoje, as runas não são vistas como uma religião, são encaradas mais como um sistema, uma forma de se conectar com a nossa sabedoria interior, com o sagrado, mesmo nesse mundo tão tecnológico. Então o ponto principal é essa transformação toda, de uma prática antiga, tribal, para uma ferramenta bem pessoal de autoconhecimento. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Nesse nosso mundo de hoje, com tanta informação, tanto barulho o tempo todo, o que será que esses sussurros tão antigos de sabedoria podem nos ensinar? Talvez a maior magia das runas hoje em dia seja justamente essa, nos lembrar de olhar para dentro, de fazer silêncio e escutar com atenção os sussurros da nossa própria intuição.